Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem arrastado de casa para a morte no Figueiredo de São Lourenço. Ex-presidiário assassinado a tiros na residência em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 9 assassinatos. 7 homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.078 assassinatos, sendo 1.642 no interior e 1.436 no Grande Recife. Realmente, minha gente, um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de calçados na rua Duque de Caxias, no centro do Recife. O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar as chamas que começaram no primeiro andar, onde funcionava o estoque. Ninguém ficou ferido. Familiares do adolescente morto durante uma abordagem policial em Sítio dos Pintos e o amigo dele que pilotava motocicleta são ouvidos no DHPP. Mais informações com o repórter Maicon Carvalho. O aposentado Luiz Amâncio, pai do adolescente Vitor Cauã, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa acompanhado da filha. Ele se emocionou ao abraçar o jovem de 18 anos, que seria o piloto da moto quando tudo aconteceu. Os dois foram ouvidos pelo delegado Roberto Lobo, que está à frente das investigações. Apenas o advogado Marconi Alves falou sobre a apuração do caso. Existem vários pontos que são bem duvidosos. Ponto que, de fato, está destoante a toda a atuação é o ponto da arma de fogo que, se fosse encontrada, teria sido realizado, teria de ser feita a autuação em flagrante delito diante da suposta posse da arma, mas não foi. O cunhado da vítima, Jailson dos Santos, reforçou que Vitor não reagiu à abordagem policial. Ele já tinha botado até a mão na cabeça já, os moradores disseram que eles tinham parado, e eles já chegaram atirando, os policiais não deram ordem de parada e nada, não ligaram a sirene, porque se ligasse a sirene a pessoa sabia que era alguma coisa, né? O pai de Vitor Cauã foi ouvido por mais de 3 horas. Na saída, também preferiu não gravar entrevista. O advogado da família, Eliel Silva, acompanhou o depoimento. A família veio com essa perspectiva, o seu José Amâncio, na busca por justiça, por entender que esse momento é fundamental, primeiro, para corroborar com a dinâmica dos fatos e para que nesse momento não haja nenhum tipo de omissão ao que de fato aconteceu, Diante da investigação, o comando da Polícia Militar de Pernambuco afastou das ruas 2 policiais, um homem e uma mulher que participaram da operação. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os 2 PMs que integram o 11º Batalhão estarão realizando apenas serviços internos. Michael Carvalho para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, Marcilene Maria dos Santos, conhecida como Márcia, trabalha no Hospital da Restauração. Ela perdeu todos os documentos, todos. E ela está fazendo um apelo, se você encontrar, Marcilene Maria dos Santos, o nome dela, informar pelo telefone dela, 8541-9974, repetindo, 8541-9974. José Francisco da Silva, um homem com 49 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do Engenho, Niterói, na localidade Arruado do Campo, em Catende. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e esse crime, segundo informações, ocorreu em frente à casa da vítima. Ele estava bebendo lá quando de repente os criminosos chegaram já atirando e ceifaram a vida de José Francisco da Silva, que tinha 49 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru, também no Agreste do Estado. Zilton Acioli Lima da Silva Júnior, este foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Ele estava em frente à residência dele, na rua Lindolfo Collor de Albuquerque, em Buíque,
quando surgiram elementos desconhecidos já metendo bala, meteram tiros e acabaram com a vida do Zildo Acioli Lima da Silva Júnior, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre as causas e a autoria do assassinato. Kleber Souza Lima, com 30 anos de idade, foi assassinado a bala pertinho da residência dele, na rua 14, bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina. Foram 2 homens que se aproximaram dele numa motocicleta e alvejaram ele com vários disparos e ele acabou tombando sem vida pertinho da residência. Informações dão conta de que ele, Kleber Souza Lima, seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes do IML. Erivando Severino dos Santos Silva, um jovem com 23 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira ontem por volta das 6 horas da noite, na rua Doutor José Maria, no bairro São Pedro, em Bezerros. Um só elemento cometeu o crime. Erivandro Severino dos Santos Silva, ele usava maconha e bebia e ficava violento. E ontem, mais uma vez, ele cheio de droga, embriagado, aí foi arrumar barulho e acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru, depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Juarez é motorista do Bolsa Família de Igaraçu, está sempre ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Paulo Dias, Eric e todos que fazem parte das catraias da Estados Unidos, na lanchonete Mercadinho da Cláudia, em Palmarelos, estão ligados com a gente. Josias é presidente do Sindicato dos Estivadores, ele, Babal, Rafael, Cara de Tigre, Mizinho, Gaúcho, Roma e também Dinho do Arrastão estão também sintonizados com a gente. Em Santo Amaro, ligados aqui na Jornal, estão Tatu, o delegado Paizinho, Bibia e o comissário Toninho Mangaba. Os policiais militares, amigos da gente, sempre ligados com a gente. O subtenente Eduardo está lá no Buriti, filho é o Bagagem da Estância, Peterson está lá em Ouro Preto, Jardemiro no bairro do Jardim, São Paulo, Romão do BPRV, Mauro Peixinhos, Olinda, Carlos lá na Muribeca, Posidônia no bairro de Água Fria. A turma desse sindicato do Bebinho na linha do tiro também está sintonizada aqui. Gracinha Silva, nossa amiga lá no bairro de Areias, também está ligada na Jornal. Clóvis Filgueira e os eternos amigos lá do Buriti também sintonizados com a gente. Nino Guaracheira e a esposa Ronilda, na Rua da Harmonia, em Casa Amarela. O filho de Nino, Tony da Guabiraba e a esposa Isabela também estão sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Marginais roubaram um carro em São Lourenço da Mata e seguiram com destino a Carpina, na BR-408. Eles se depararam com a polícia militar e não abriram não. Reagiram. Houve uma violenta troca de tiros. Resultado, 2 dos suspeitos foram baleados, levados para a unidade mista Assis Chateaubriand, lá em Carpina, e segundo informações eles teriam morrido. Gabriel Lima da Silva, de 27 anos, e um outro ainda não identificado. Segundo informações, é que eles foram levados para a unidade mista Assis Chateaubriand, lá em Carpina, mas não resistiram e morreram. Na Coab 3, em Garanhuns, um homem agrediu a ex-mulher dele e o atual companheiro dela. O cara bateu no casal e esse casal foi socorrido no Hospital Regional do Amor, em Garanhuns. O suspeito até agora está foragido. Cassiano Luiz da Silva, de 41 anos de idade, residente na Rua Vertentes do Lério, no bairro de Dois Unidos. Ele sofreu um atentado à bala pertinho da residência dele. 2 homens desconhecidos meteram ficha nele e fugiram. Cassiano Luiz da Silva foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Vilma Maria da Conceição e a mãe dela, Edileuza Maria da Conceição, de 21 anos, foram agredidas a facadas na Rua Antônio Lucas, em Itambé, por Wellington Rocha da Silva, de 38 anos de idade, cabeleireiro, que está desaparecido. Mãe e filha foram socorridas no hospital local, de onde a filha
foi removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, onde permanece internada. Ligado aqui com a gente na Rádio Jornal o tempo todo, a turma do Campão, inclusive o presidente Paiva e os diretores Luiz Carlos, o Tatu, e o comissário Euclides, esposo de Marise, a rapaziada do campo da 103 de Maranguape 2, Dinho, filho de Dona Selma, Severino Maurício Albio, os ex-jogadores de futebol, Feliciano, Gilson Rato, lá o ex-náutico e o pessoal do Sindicato dos Vigilantes, inclusive o diretor Hélio e o presidente Souza. Por sinal, no domingo que vem aí, haverá uma decisão. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. O Bar do Cajueiro está completando hoje 5 anos. Esse bar está funcionando agora no antigo Bar do Chico. Os proprietários Léo e Sandra já estão aí organizando uma festa para a rapaziada, inclusive os amigos do casal, o comissário Claudenor Sanandor e o filho dele, Júnior Cabeção, vão estar presentes. Também está aniversariando hoje Amaro Ferreira de Oliveira, completando 68 anos. Ele faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela, comandado por Mário Broa. Paulo Queiroz e a esposa Rosângela estão completando hoje 24 anos de casados. A família mora na Rua Italiana, no bairro da Mangueira. Emanuel Felipe Neri, completando hoje 13 anos. Ele mora no loteamento Conceição, em Palmarelo Paulista. Emanuel é filho de Heitor Neri e Juliana Souza Neri. E é neto do Sargento Neri e Dona Suzana. Caio Marques também está aniversariando. Ele é filho do comissário Manuel Marques. Todos os tios também estão parabenizando ele, Márcio, Marcílio e Marcos. Haverá um almoço com toda a família na churrascaria Portal da Enseada. Também aniversariando hoje Arlindo de Paratibe, ele é compadre do policial federal João Evangelista, o conhecido João da Água. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos José Bartolomeu Fonseca Leite e Nivaldo Lourenço Lopes. Jovem arrastado de casa para a morte no Penedo de São Lourenço. Ex-presidiário assassinado a tiros na residência em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um ônibus da empresa Itamaracá, que fazia a linha Pitanga em Igaraçu, foi assaltado na rua Nilson Monteiro, no centro lá em Igaraçu, por 3 elementos armados de revólveres. Roubaram o dinheiro da renda e também os pertences dos passageiros. Na fuga, esses criminosos efetuaram disparos para o alto. O policial militar Adailton Matias de Sá, de 46 anos de idade, lotado no 4º batalhão, ele foi agredido a golpes de machado na rua Goiânia, pertinho do bar de Dona Anice, que fica em Jatobá, no interior do estado. E o suspeito, Cícero José de Souza Barbosa, de 38 anos de idade. Cícero foi preso em flagrante, estava em casa, como se nada tivesse acontecido. Daí a turma chegou lá, os PM chegaram e prenderam ele em flagrante. Ele alegou que agrediu o PM porque o PM teria se enxerido para a mãe dele. Mas que situação! Bom, o caso vai ser investigado pela delegacia local. O policial Adailson Matias de Sá foi atingido nos braços e socorrido no hospital local. O corpo de um homem foi encontrado em um canavial em Chechel, na Mata Sul do estado. A vítima estava sem identificação. Segundo a polícia, a área onde o corpo foi localizado é utilizada para a prática de homicídios, quer dizer, local de desova, não é isso? Emerson da Silva Oliveira, de 32 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em Garanhuns, no agreste do estado. Segundo testemunhas, o jovem foi executado com vários disparos de arma de fogo em um terreno baldio no bairro da Coab 2. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil segue investigando este caso.
Suspeito é preso por tráfico de drogas em Caruaru, no agreste do estado. No momento da prisão, ele tentou fugir, mas acabou sendo alcançado. Com o homem foram encontrados 100 gramas de cocaína, 500 gramas de crack, 2 balanças de precisão, lâminas e também embalagens e ainda R$70. Acidente deixa 2 pessoas feridas em São Caetano, no agreste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um caminhão que transportava melancia perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou fora da BR-232. O motorista e o passageiro ficaram feridos e foram levados para uma unidade hospitalar na cidade. O corpo de um homem sem identificação foi encontrado na zona rural de Canhotinho, no agreste do estado. A vítima apresentava perfurações de arma de fogo. A Polícia Civil segue ainda investigando o caso. Duas crianças são alvos de um sequestro relâmpago em Caruaru, no agreste do estado. Os pequenos de 4 e apenas 1 ano de vida estavam no banco de trás do carro. A mãe deles tinha ido fechar o portão da casa quando 2 homens se aproximaram e entraram no carro, fugindo com as crianças, 2 crianças. Desesperada, a mãe corre atrás do carro. Uma operação das polícias militar e rodoviária federal foi montada para prender os suspeitos e resgatar as crianças. Após uma perseguição, os criminosos foram presos e as crianças conseguiram ser libertadas sem nenhum ferimento. Polícia Rodoviária Federal deflagra a operação para desarticular quadrilha especializada no contrabando de cigarros em Pernambuco. Os agentes cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Pesqueira e na cidade de Araripina. Ninguém foi preso. A investigação começou em outubro deste ano, onde 4 pessoas foram presas e uma carga de 800 caixas de cigarro avaliada em cerca de 3 milhões de reais foi apreendida em Araripina. Acidente entre motocicleta e um carro acontece na Avenida Dália de Lima, em Garanhuns, no agreste do estado. O motociclista e a passageira da moto, antes de serem arremessadas, foram por alguns instantes em cima do capô e o teto do carro. O motorista prestou os primeiros socorros e as vítimas foram levadas para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Ciclista atropelado em Petrolina, no sertão do estado. Ele passava na faixa de pedestre quando um carro vem pelo meio de 2 veículos e atinge a vítima. O rapaz foi jogado para o alto. A vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida para a unidade de saúde lá mesmo na cidade. Casa pega fogo no município de Altinho, no agreste do estado. Vizinhos e o corpo de bombeiros apagaram as chamas. Acredita-se que o fogo foi provocado por um problema elétrico. Ninguém ficou ferido, ainda bem. O sargento PM Everaldo está lá no bairro de Água Fria. Ele, a esposa e a família ligados todos aqui com a gente no jornal. Ramos Gaudêncio, em São Lourenço da Mata. Em Nova Tiúma, Talazito e Boró do Restaurante, também sintonizados com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Jovem arrastado de casa para a morte no Penedo de São Lourenço da Mata. Eduardo Barbosa de Lima, um jovem com 24 anos de idade, residente na rua Fábio de Barros, na Vila Renascer, no bairro do Penedo, em São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Novo Recife, lá no Penedo de São Lourenço, por 3 homens que se diziam policiais.
ele havia deixado o sistema prisional, o Eduardo Barbosa de Lima, há cerca de 4 meses. Passou pelo presídio por crime de homicídio. Os criminosos chegaram na residência dele, de Eduardo Barbosa da Silva, se passando por policiais, algemaram ele e arrastaram ele de casa. E depois, o corpo de Eduardo Barbosa de Lima foi encontrado justamente lá no loteamento Novo Recife, no bairro do Penedo. A polícia ainda está investigando o assassinato deste rapaz, Eduardo Barbosa de Lima, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ex-presidiário assassinado a tiros na residência em Igaraçu. O crime aconteceu ontem à noite por volta das 7 horas. A vítima, vendedor de marisco, Luiz Carlos Martins de Lima, de 38 anos de idade, que morava na Rua do Sossego, no bairro da Bela Vista, em Igaraçu. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo por homens que chamaram ele pelo apelido Cal. Foram na casa dele, chamaram ele pelo apelido Cal. Ele, quando apareceu, aí os caras começaram a atirar nele. Luiz Carlos Martins de Lima, Cal, ele ainda tentou escapar, correu para dentro de casa, foi para o fundo da residência, para o quintal, e acabou tombando sem vida. De acordo com informações da polícia, Luiz Carlos Martins de Lima, o Cal, seria um ex-presidiário. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.